Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predical Fame. O livro de feitiços dos Miraculous é um dos artefatos mais misteriosos protegido pela Ordem dos Guardiões, pois além de não ter sido tão bem explorado na série, ele contém uma linguagem própria e elementos muito únicos, pois ali há informações valiosíssimas sobre essas joias mágicas. E ao longo dos episódios a gente começa a descobrir o que aconteceu com esse livro, qual é a história dele, como ele foi criado e qual material tão secreto tem ali dentro. E também o mistério envolvendo esse livro tão misterioso fez com que a curiosidade em saber o que ele esconde aumente cada vez mais. Então nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre o Grimório dos Miraculous. Mas aí, ficou interessado e quer saber mais? Então se prepara e bora começar. Bom, desde a primeira vez que a gente vê esse livro, a gente tem algumas perguntas sobre ele, até porque ele entrega muitas informações sobre os Miraculous, e a gente quer muito saber de que forma que ele foi parar na casa do Gabriel. Esse livro de feitiços dos Miraculous também é conhecido como Grimório dos Miraculous, e é um livro repleto de informações valiosíssimas sobre os Miraculous, sobre o funcionamento das joias, frases de transformação, incluindo os primeiros portadores das joias, sendo considerado pelos Kwamis um objeto muito sagrado. De acordo com as informações que a gente tem, esse Grimório teria sido criado há 5.000 anos atrás, e por algum motivo desconhecido, ele não foi afetado com o decorrer do tempo. Como eu falei, esse livro ele é preservado até hoje, ele tá com as folhas intactas, e geralmente um livro tão antigo assim já teria se deteriorado ao longo do tempo, mas parece que esse livro não sofre essa mudança de tempo. Então tem muitas teorias que falam que talvez esse livro esconda alguma magia, e que o próprio criador desse livro tenha encantado ele de alguma forma para que ele se preservasse durante muitos e milhares de anos. E assim aconteceu, por milhares de anos ele foi protegido pela Ordem dos Guardiões, um grupo de guardiões altamente treinados que mantém os Miraculous seguros e que é liderado pelo Grã-Mestre Surran, que inclusive já apareceu na série. Eu tenho grandes críticas ao Surran, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. E dentro da Ordem dos Guardiões, eles selecionam alguns jovens para poder treinar para serem guardiões futuros, e é uma escolha super aleatória. Eles entram na casa de qualquer pessoa ali, escolhe um menino e ele vai ter que se submeter à Ordem dos Guardiões e vai se tornar um guardião futuramente. E esses guardiões selecionados que estão em treinamento, eles são ensinados a decifrar os códigos presentes no livro, mas eles não têm permissão de chegar perto dele, a menos em casos super extremos de vida ou morte. Por outro lado, a gente tem os Kwamis que conhecem muito bem o livro, já viram ele várias vezes, consideram um objeto sagrado, mas eles não são ensinados a ler o Grimório por medida de segurança, caso algum deles caia em mãos erradas, assim como aconteceu com o Nuru, por exemplo. Sendo assim, em teoria, o único que teria acesso ao livro e saberia traduzi-lo seria o Mestre Surran, porém isso acabou mudando com o acontecimento no passado. Há cerca de 100 anos atrás surgia na escola um carinha chamado Wang Fu, um jovem aprendiz de guardião, que durante o treinamento de 24 horas sem comer, ele acabou usando o Miraculous do pavão para criar um sentimonstro, com o objetivo de ali pegar um lanchinho. Pô, o cara tava 24 horas sem comer. Mal sabia ele que por ter utilizado o Miraculous para benefício próprio e de forma errada, essa criatura acabou se tornando uma devoradora de Miraculous e causou uma verdadeira destruição no templo. Nomeado de faminto, esse sentimonstro foi responsável por aniquilar os monges, aprendizes e guardiões do Tibete, e no meio dessa confusão, um guardião ancião entrega o livro para Fu, junto da última caixa de Miraculous que acabou sobrando. Porém, ao devorar tudo, o faminto não satisfeito vai atrás de Wang Fu, o que faz ele perder o livro junto do Miraculous da borboleta e do pavão. Assim, Fu acaba fugindo para Paris e fica sua vida inteira indo atrás desse livro. Nesse mesmo período, o Grimório vai parar nas mãos de Gabriel Agreste, como presente de sua esposa Emily durante uma viagem, que aparentemente também teria sido para o Tibete. De acordo com ele, esse foi o último presente dado à sua esposa antes dela supostamente desaparecer entre muitas aspas aqui. Assim, ele guardou o Grimório dentro da sua mansão em um cofre pessoal, mas para garantir que ele não perderia o conhecimento ali contido, ele acaba fazendo uma cópia em seu computador. No episódio Volpina, Adrian acaba descobrindo a existência desse livro, e depois dos acontecimentos desse episódio, Tick e Marinette conseguem pegar o livro de uma lata de lixo após a Kwami reconhecer o Grimório, chegando em colecionador, onde o Mestre Fu finalmente reencontra esse artefato perdido. Assim como Gabriel, ele garante ali uma segurança e faz uma cópia desse livro, mas com seu conhecimento de aprendiz, ele consegue traduzir boa parte delas, onde após o final da terceira temporada, o Gabriel Agreste consegue acesso a essa versão traduzida. E na quarta temporada, a Marinette se vê agora como guardiã dos Miraculous, mas que ela não sabe traduzir porque ela não foi treinada para isso, o que desenvolve a trama dos primeiros episódios, principalmente no episódio Mentira. Como eu falei, esse livro ele tem uma certa linguagem muito própria para poder proteger todo o conteúdo ali contido, e só os membros da Ordem dos Guardiões têm acesso a isso. E desde que o livro apareceu pela primeira vez, os fãs ficaram muito curiosos em saber o que estava escrito ali,
ali e começaram a pesquisar mais para ver se eles conseguiam achar algum símbolo semelhante e tentar traduzir, pegar algum spoiler ou algo do tipo. E bom, esses símbolos presentes no livro, eles existem sim na vida real, e é um tipo de linguagem onde cada símbolo simboliza uma letra. Esse código do livro é uma escrita criada em 1891, chamada nictografia. Nicto exprime a ideia de noite, e grafia de escrita, ou seja, escrita à noite. Nictografia nada mais é do que a arte de escrever no escuro. Como eu falei, essa escrita foi criada em 1891 por Lewis Carroll, um romancista e poeta da época. Basicamente, esse cara nessa época, ele era um poeta, então ele tinha algumas ideias de escrita à noite, e como ele tinha preguiça de acender uma vela para escrever, ele resolveu criar uma forma nova de escrita para escrever de noite. E assim surge a nictografia, que foi muito inteligente eles usarem isso na série, só que ao mesmo tempo ela não é tão bem explorada. Basicamente, se você parar para ver todas as folhas do livro que já foram mostradas na série até agora, cada página que apareceu na série tem coisas muito nada a ver, coisas que não fazem sentido com a determinada página. A maioria dessas páginas tem letras aleatórias jogadas e também algumas palavras específicas, como oi e tchau, e tipo, não faz sentido nenhum. Então o que a gente achou anteriormente que era uma escrita super inteligente acabou se tornando na realidade só mais um monte de letras aleatórias, e eles não usam isso tão bem. Eles poderiam muito bem escrever coisas que fazem sentido, coisas relacionadas ao Miraculous, mas eles simplesmente ignoram esse fato e resolvem ali só jogar coisas aleatórias mesmo. Dentro desse livro, a primeira sequência de páginas que a gente tem nos apresenta informações sobre cada Miraculous aparente na caixa chinesa, onde vemos os primeiros portadores de cada um dos Miraculous. Vamos começar então falando do Miraculous da Joaninha, que na sua página temos a primeira portadora conhecida, chamada Pyeongchang. Temos também a página de Cat Noir, onde temos seu primeiro portador, chamado Rei Mao, e em seguida uma página alertando sobre a fusão do poder absoluto. Essa página ela já é apresentada ali nos primeiros episódios e mostra basicamente que a junção do Miraculous do gato com o da Joaninha forma o poder absoluto, e explica um pouco mais sobre essa fusão. Inclusive nessa página, se você traduz tudo que está escrito ali, ele tem basicamente um poema que fala sobre a vida e a morte, mostrando que esse poder teria algo relacionado a isso. Como a gente sabe, o poder absoluto tem basicamente o poder de controle da realidade, então você consegue meio que moldar a realidade como você quer, consequentemente pode mexer com a vida e com a morte. Temos uma página também dedicada ao Miraculous da borboleta, onde ali dá alguns detalhes sobre como funciona o processo de acumatização. Inclusive essa página ela é usada como mecanismo do roteiro para explicar como que funciona esse vilão, o Gabriel Agreste ali como Rockmoth. Isso é mostrado lá no episódio Origens Parte 1, onde o Nuru apresenta o poder do vilão ali pro telespectador e consequentemente também pro Gabriel. Na página do Miraculous do Pavão mostra um antigo portador usando o leque, que a gente ainda não tem grandes informações sobre ele, seguido de uma página que fala sobre o processo de amokização, que é basicamente o processo de criar um sentimonstro. E lá eles mostram que tem como fazer sentimonstros de vários tipos diferentes, desde um galo vermelho até um cachorro enorme rosa. Temos também algumas outras páginas que não são tão exploradas assim, como da raposa, da abelha, do dragão, da cobra, da tartaruga, do cavalo, do macaco e da águia. Então estima-se que a gente tem uma página para cada dos Miraculous e também para talvez Miraculous de outras caixas, só que eu já vou chegar lá. De acordo com o Mestre Fu, uma outra parte importante desse livro são a área de feitiços, capazes de conceder novas habilidades para os portadores de Miraculous. Bom, como a gente sabe, as joias elas têm o poder de unificação, onde você pode unir um Miraculous com o outro, e a gente vê várias fusões também ao longo dos episódios. Então especula-se que dentro do livro há uma parte ali que fala sobre a unificação de Miraculous, sobre as fusões, já que isso era de conhecimento do Mestre Fu, tanto que isso aí acontece lá em Caçadora de Kwamis. E nessa área das poções vai dizer que cada uma das poções são feitas com ingredientes específicos citados ali no livro, e cada feitiço vai fornecer uma modificação diferente para os Kwamis e consequentemente para os heróis. Assim a gente tem uma infinidade de poderes que podem ser explorados, a gente tem alguns poderes e poções que já foram mostradas e algumas que a gente ainda espera ver futuramente. Mas além de saber os códigos do livro, os ingredientes são escritos em metáforas, justamente para que eles sejam interpretadas. Se você quiser, por exemplo, dizer que uma receita vai alga marinha, você tem que escrever ramo do jardim do rei dragão. É uma metáfora para alga marinha, você tem que saber e decifrar, ter uma interpretação ali. Então isso inclusive dificultou bastante o Mestre Fu fazer as poções pela primeira vez, porque ele nunca tinha feito, nunca teve esse contato e nunca chegou a finalizar ali o processo de se tornar um guardião. Ainda nessa aba de feitiços, o livro tem informações de como reparar uma joia do zero, usando também uma poção muito louca. Pelo que a gente descobriu, cada Miraculous possui uma receita diferente para consertá-lo. Como base para essa poção, você vai usar pó de meteorito e ouro derretido, junto de um ingrediente secreto para cada Miraculous. Como a gente viu lá no episódio Verdade, pro Miraculous do Pavão foi utilizado uma pena, então provavelmente esse ingrediente secreto vai estar relacionado com o animal referente à joia.
Mas além de tudo isso das poções e dos heróis, no Grimório também tem algumas informações sobre as caixas de Miraculous e o que acontece se os Kwamis saírem dela. Há também algumas páginas ocultas que ainda não foram reveladas na série e também páginas em branco, que estão lá nas últimas páginas do livro para que os Guardiões acrescentem novas informações e novos descobrimentos sobre os Miraculous. Pelo que a gente sabe, nem os próprios Guardiões e a Ordem dos Guardiões em si sabia sobre todo o poder dos Miraculous, sabia tudo que os Miraculous podiam fazer, e eles estavam realmente aprendendo ao longo do tempo. As páginas ocultas nada mais são do que páginas que a gente não faz ideia do que tem ali, porque ainda não foram mostradas na série, e fica nessa teoria se isso vai ser importante futuramente. Uma das coisas interessantes, por exemplo, é que dentro do livro de feitiços, como eu falei, tem receitas para consertar os Miraculous, o que significa que em algum cenário, os Miraculous já foram quebrados há muito tempo atrás. E provavelmente pode ser que alguém já tenha utilizado o Miraculous danificado lá no passado, o que fez com que eles acabassem escrevendo isso ali no livro de feitiços. Provavelmente os Guardiões sabem qual que é o efeito colateral de você usar o Miraculous danificado. E se você não lembra, foi exatamente isso que aconteceu com a Emily Agreste. Então tem teorias de que talvez a cura para Emily Agreste, para que ela saia de tudo isso, esteja em um dos livros de Miraculous. Porque se você acha que esse Grimório é único, não, existem muitos outros livros e caixas de Miraculous presentes lá na Ordem dos Guardiões. Então será que isso vai ser explorado futuramente? Será que essas páginas ocultas serão mostradas na série? Será que a gente vai ver mais Grimórios além desse? Bom, fica aí essa dúvida. Mas agora eu quero saber qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que esse livro vai ser importante em algum cenário? Você acha que essas páginas ocultas vão ser interessantes? Tem alguma coisa que eu não falei aqui que você acha que pode ser interessante também? Pode deixar nos comentários. E se você gostou desse vídeo que apoia meu trabalho, deixa aí o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo de Miraculous aqui pra vocês. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quer acompanhar mais novidades sobre Miraculous, me segue lá no Instagram, @PredoColfene, que eu tô sempre postando informações e curiosidades por lá. Espero vocês em breve. Até mais e tchau!